o seu canal A Voz de Corrente, em São Paulo, 10 minutinhos para as 6 da noite. Tá? Eu procurei aqui um lugarzinho onde eu pudesse ficar com o William, aqui, porque no estúdio lá em cima só cabe eu, né? Então a gente tem que procurar um lugar da sala, que eu estou agora na parte de baixo do meu apartamento, aqui no andar de baixo, para a gente gravar esse vídeo. A vocês, meu boa tarde especial, à cidade de Correntes, ao estado de Pernambuco, ao estado de Alagoas, a todos vocês, o meu boa tarde. Nós vamos ter que dar um jeito nessa novela. Isso está virando uma novela, né? E como eu não sou ator, eu não sou artista da Globo, para continuar com essa novela, aí vamos ter que dar um jeito. Tá? O William tá aqui, esse rapaz, né? Essa vítima da pedofilia tá aqui. Não deveria estar aqui, deveria estar aos cuidados da Justiça do Estado de Pernambuco. Deveria estar sob a custódia do promotor e do juiz da cidade de Correntes. Eles é que deveriam estar cuidando dele e ser o responsável por ele. A Justiça, não eu. Mas, para evitar a sua morte, eu trouxe ele para São Paulo. Né? Aqui está. Estou cuidando como se fosse meu filho, né? E vou continuar cuidando. Agora, nós não podemos ficar desse jeito, sem ter uma resposta da Justiça. Sem ter uma resposta de nada. É como se nada tivesse acontecendo dentro da cidade de Correntes. Era como se ser pedófilo, era como se ser assassino, é como se ser traficante hoje é normal na cidade de Correntes para a Justiça de Correntes. Ou será que com todas essas denúncias, a promotoria de Correntes, a juiz de Correntes, tomou conhecimento de nada? Porque nos meus processos toma conhecimento rápido, que eu sou ouvido rapidinho aqui em São Paulo. Ora, e num crime de pedofilia, aí não tem delegado, não tem investigador, não tem promotor, não tem juiz, não tem nada. Eu tenho que ficar com esse rapaz aqui doente. Eu vou mostrar para vocês aqui os remédios que ele está tomando, né? E o mundaréu de consulta médica que ele está passando pelos psiquiatras. Né? Esse aqui, né? Olha. Tudo isso aqui são consulta médica dos hospitais daqui. São isso aqui. Você entendeu? Isso aqui são os remédios controlados que ele está tomando. Tá? Isso aqui é cloridato de cetralina, né? E esse outro aqui, o que é? Cloridato de trazodona. Você testa isso aqui. É remédio para todo, né? Agora, a minha pergunta que eu vou fazer, antes de eu conversar com ele aqui, pela segunda vez, aonde é que estão as autoridades do estado de Pernambuco? Onde é que está a promotoria, o juiz, né? O conselho tutelar, a peste do raio que pata. Onde é que vocês estão? Que ninguém até agora se manifestou em nada. Em nada. Ou será que o secretário da Segurança do Estado de Pernambuco acha que sou eu, José Gonzaga Moreira, que tenho que dar guarida a ele aqui, cuidar dele aqui, dar remédio, levar para tratamento médico, uma vítima dos canibais de Correntes? É isso que eu quero saber das autoridades de Pernambuco. Ou será porque os canibais daí são ex-prefeito, prefeito, vereador, advogado, que vocês estão com medo ou estão com o rabo preso que não toma nenhuma providência? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, Eu tenho a verdade e levo a verdade às pessoas. Então, quando me trouxeram a verdade de Corrente, eu trouxe esse rapaz, essa vítima do canibalismo lá de Correntes. Que se eu não tivesse trazido, ele já estava morto lá. A realidade dos fatos é essa. Agora, você grava vídeo, manda e o mundo inteiro vê, mas a autoridade de Correntes não vê. As autoridades de Pernambuco não vê. Ninguém vê.
se desse um tapa na orelha de um prefeito desse, ia aparecer polícia que não acabava mais. Mesmo você batendo no pé do vidro de um prefeito ladrão, safado, sem vergonha desse aí, você entendeu? Ia aparecer um monte de polícia. Bateu no prefeito, tem que estar preso. Ia aparecer tenente, capitão, coronel, delegado, até o raio que o parta. Bom, mas ele é uma vítima de estupro. Junto com ele há outras na cidade de Corrente. Ah, isso aí pode esperar mais um pouco, né, Zezinho? Em Corrente aí a gente pode esperar tudo. Eu quero saber qual é as autoridades de Pernambuco que estão com o rabo preso com o Ademilson da Rua da Bahia, com o Anderson, com o Ronei, com o Sidney. Qual é o outro filho da peste desse aí, que lá, de estrupador? Tem um monte. Como é o nome? Jefferson Tenório. Fora falar alto aqui. Aqui você tá em casa. Aqui não tem peste nenhum que venha mexer com você aqui. Então esse é a quadrilha de estrupador. Eu quero saber qual é a autoridade que tá com o rabo preso com esses caras que não faz nada na cidade de Corrente. Quanto estão ganhando? Quanto foi pago? É isso que eu quero saber. Agora, isso não pode ficar desse jeito. Essa pouca vergonha miserável. Uma cidade de estrupador, uma cidade de ladrão, uma cidade de corrupto, prefeito, bandido, safado, pistoleiro. Mas tá mandando na cidade, manda nas autoridades, manda em tudo. E ainda grita, eu sou do PT, eu mando e desmando. Aonde chegamos? Ao ponto que chegamos nesse país. Ao ponto que chegar que uma pessoa diz que é político, eu sou do PT e pode estrupar. Por enquanto eu sabia que alguns do PT eram ladrão. Roubava, era um ladrão. Agora, se já saíram do roubo para o estupro, agora o negócio bagunçou mesmo. Agora é de morrer de tristeza nesse país. Dizendo isso, eu vou passar agora a perguntar algumas coisas para ele que ficaram para trás. Para trás. Deixa eu descansar aqui um pouco que dá raiva, dá ódio. Uma coisa dessa. Ô William, você fala alto pro povo ouvir. O povo tem que saber. Você entendeu? O povo tem que saber. Quando você levou, eu não vou dar o nome do rapaz, porque eu não quero expor esse outro coitado lá em Corrente, porque senão eles vão matar esse rapaz. E também a mãe dele. Porque eu já fiquei sabendo, a mãe desse outro rapaz que foi estrupado é um dos carrapatos do ratão, esse estrupador de Corrente, Ademilson da Rua da Bahia. A mãe dele não sabe. A mãe não sabe que seu filho foi estrupado por Ademilson. Então, para evitar esse negócio de falar que é política, você entendeu? Eu não vou citar o nome do rapaz, apenas o nome dele vai ser citado nos autos do processo. Se a mãe dele depois lá quiser defender o estrupador, isso é problema dela, não é meu. Meu é mostrar a realidade dos fatos. Então, me diga, com toda sinceridade, veja bem, como foi que vocês marcaram o encontro para ir para a casa do Ademilson, o estrupador de Corrente, ex-prefeito de Corrente, agora disputando a prefeitura de Corrente? Conta como foi que você marcou com o rapaz, onde vocês se encontraram, como vocês foram para casa, quem foi que recebeu vocês lá na casa, como houve a divisão, você ficou com um, ele ficou com outro, como vocês saíram da casa, de que jeito vocês foram tirados de dentro da casa para que ninguém visse, e quem foi que levou vocês de carro e deixou vocês em cada lugar. Pode falar aí. Bom, primeiro, Ronei da Bahia, Ronei, né, Ribeiro, ele que mandou mensagem pedindo pra, como todo mundo viu o áudio já, né, pedindo pra que eu levasse alguém. E depois ele me falou que tinha que ser alguém da minha confiança, alguém que não contasse nada do que aconteceu. Sendo isso, eu entrei em contato com essa pessoa. Eu não precisa dizer o nome. O nome vai para os autos do processo. Sim, entrei em contato com essa pessoa e a pessoa todo um minuto ficava perguntando: William, quem é a pessoa? Eu não vou sem saber. Eu falei: você não vai se arrepender. Aí ele falou assim: é um coroa? Aí eu disse: é. Ele falou: eu conheço? Eu falei: sim, ele estava no meu aniversário.
Aí ele já deduziu, a gente foi. Chegando lá, na praça, a gente esperou um pouco, porque Edmilson e Ronei estavam no sítio nesse dia. A gente esperou um pouco eles chegarem, demoraram bastante. Aí a gente foi. Chegando na casa de Edmilson da Bahia, quem abriu o portão foi Ronei. Certificando se tinha alguém, ele pediu pra que a gente fez assim com a mão, pra que a gente parasse assim na rua, de frente, pra que ele visse se estava passando alguém. Aí nisso ele chamou, abriu, aí falou, desculpa a demora, não sei o que, tentou se justificar porque estavam demorando. Aí nisso a gente entrou na primeira sala, na segunda a gente tem acesso à piscina. Aí a gente entrou e foi pra piscina. Chegando lá, Edmilson tava bebendo já no barzinho, perto da piscina. Aí a gente começou a conversar. Aí do nada chega o filho dele, Francisco Neto. E Francisco perguntou, oi amigo, tá fazendo o que aqui? Aí eu tentei disfarçar, inventar uma história qualquer. Dizer, a gente tá aqui porque a gente tá precisando de um advogado e a gente veio falar com seu pai. Aí nesse dia até ele tava falando sobre uns cartões da mãe dele, que tava precisando de dinheiro e tal. Aí Edmilson falou, vá-se embora meu filho, amanhã eu resolvo. Aí nisso foi. Aí lá não teve divisão. Quando ele simplesmente falou, tu fica com ele, que o William trouxe, que eu fico com o William. Aí nisso eles foram pro quarto da frente da garagem e eu e o Ronei fomos pro quarto de trás. Onde nem terminou o ato porque ele tava muito bêbado e tava... Isso com você? Isso comigo. Aí ele tava muito bêbado, falando coisa com coisa. Inclusive a gente chegou até, né, com palhaçada dele a quebrar uma cama lá. Cama de casal. E do outro dia eles ficaram rindo, o Ronei falando pra Edmilson, olha, quebrei a cama, tu viu, Bia? Não sei o quê, porque o apelido de Edmilson é Bia. E foi assim que aconteceu. Como é que é o apelido dele? Bia. Bia? Bia. Eita, caba safado. Tá, muito bem. Aí o Edmilson ficou naquele outro quarto, da frente, com o rapaz que você levou. Isso. O rapaz que você levou. Que seria ele... que seria pela primeira vez estrupado pelo Edmilson naquele quarto. Você, que já não era a primeira vez, ficou lá no quarto do fundo com o Ronei. Isso. Com o Ronei. Muito bem. Vocês ficaram lá quanto? 2 horas, 3 horas? Quanto tempo vocês ficaram lá? Bastante, acho que por volta de 1 hora e meia, por aí. Ficaram. Aí, como saíram? Foi do mesmo jeito, saíram pra praça ou como foi que vocês saíram de lá? A gente saiu no carro, a gente entrou no carro dele, ele pediu primeiro pra que eu e a pessoa entrasse no carro e ficasse no carro. Né? Aí na sequência chegou um funcionário dele. Aí entrou na casa, eles demoraram um pouquinho, a gente esperou até Edmilson tomar banho. Aí entrou o Ronei. O Ronei ficou comigo, atrás, e o outro foi pra frente. Aí a gente foi. Ele levou primeiro o rapaz na entrada do matador, numa pista que tem assim indo para o matador, deixou ele lá, e me levou na entrada do loteamento. Isso o Ronei tava comigo atrás, até lembro que ele tava até com um grande facão, acho que pra alguma coisa que ele tinha pego lá na casa de Edmilson, talvez pra levar pro sítio, algo do tipo. Aí ficou lá. Esse rapaz, então ele mora naquela parte que dali, do matador, por ali. Exato. Mora para aquele lado ali, né? Eu não conheço mais aquilo ali, porque diz que tem pista, essas coisas, não é mais do meu tempo isso aí. Mas se ele deixou ele lá no matador, é para ali que ele mora. Exato. Para ali que ele mora. E foi levar você no loteamento, qual é o loteamento? Ronaldo Amaral. Ronaldo Amaral. Muito bem. Então essa parte da pedofilia, agora nós estamos esclarecendo pontos que não esclarecemos lá na primeira. É que hoje um repórter me perguntou e eu não tive como dar as respostas que ele me perguntar. Muito bem. Agora vai lá na casa do Edmilson, né? Esse pedófilo sem vergonha. Quando você se encontrou outras vezes com ele lá, que na cadeira você só se encontrava com ele, não se encontrava com o Ronei ou também se encontrava com o Ronei? Ronei sempre estava lá para abrir o portão. Sim, mas eu tô falando, mas para manter relações, na casa dele você nunca manteve com o Ronei? Não. A não ser naquele dia, daquela vez que ele estava bêbado? Sim. Tá, muito bem. Mas quando você ia lá se encontrar com o Edmilson, tinha mais alguém naquela casa ou era só o Edmilson que ele recebia? Não. Às vezes estava Dr. Anderson, às vezes estava Ronei. Sempre com frequência eu encontrava muito com os dois lá. Que inclusive Ronei sempre quem abriu o portão pra mim, certificava se tinha alguém olhando ou não na rua. Tá. Aí o Ronei que você fala é o advogado. Que é Ronei é Não, Ronei. E o Anderson é o advogado. Exato. Aí os dois sempre estavam ali. Sempre né? estavam. Sempre estavam ali. Mas quando você ia pro quarto.
com o Ademilson. Exato, já ia diretamente Já assim ia que pro eu quarto. entrava E eles ficavam na sala ou na piscina tomando cachaça lá, porque era tudo cachaceiro. Às vezes eu via eles na sala, às vezes viam ele sentado em algum local, assim, na varanda da casa, que tem uma rede, tem umas cadeiras. Tá. Sempre Mas eles sabiam, porque ele estava ali, o que estava acontecendo lá naquele quarto. Porque Claro vocês que estavam lá, sabia. você e o Ademilson. Isso. Então eles sabiam que o Ademilson estava mantendo relação com você lá naquele quarto. Sim. Então ele era convivente com os atos criminosos, mesmo que não era eles que estavam lá, mas eles eram criminosos porque estavam ali, sabia. E mesmo sabendo que na época você era menor de idade, porque isso você começou com menor de idade. Então, esse advogado, né, hoje vereador, e o Rony tinha pleno conhecimento dos atos, né, criminosos que ele fazia com você lá no quarto. Isso foi 1, 2, 3, 4, quantas vezes foi? Na casa em si, umas 5 vezes. Lá na casa dele. Na casa dele. Tá, Mas muito bem. Essas 5 vezes, essas mesmas pessoas estavam lá ou não estavam lá? estava. Então todas as vezes que você teve lá, eles estavam lá. Estavam. Participaram, não usaram você, mas participaram porque ficaram lá vendo, sabendo que você estava lá dentro do quarto. Exato. Muito bem. Então, essas explicações, esses fatos que estão dando. Olha, isso é difícil para uma pessoa tá dizendo. Eu estou fazendo isso que eu quero saber se as autoridades de Corrente ou do Estado de Pernambuco vão criar vergonha e toma qualquer providência aí. Vergonha. Eu não estou falando de política, eu estou falando de estupro, eu estou falando de pedofilia cometido por político. É isso que eu estou falando. Depois da casa, aonde vocês se encontravam? Depois da casa, ele sempre me pegava no loteamento, ou às vezes ele pedia para que eu descesse a pista a pé, para que ele me encontrasse no caminho, porque ele tinha medo que alguém visse. Aí ele às vezes mandava, às vezes ia buscar lá, dependendo da hora. Às vezes na madrugada, exemplo, eu ficava lá na entrada do loteamento. Aí ele ia. Tá. E dali vocês iam para onde? A gente ia muito com frequência no sítio Estivas, ou São João, ou Poço Comprido. Ah, então já tinha o lugar certo. Aí, né? 3 sítios, né? 3 sítios. Lá tem casa, tem cama, tem E tudo sem lá, né? contar também, às vezes, que a gente subiu lá para o sítio Amora, ali naquela entrada, tem uma entrada de barro que vai para o sítio Amoras, Eu que nem... dá acesso a Mundaú, subindo direto. Ah, já Aí- descendo lá para Mandaú, lá para aquele lado. Exato. Aí parava o carro lá e a gente ficava lá. Até perguntava às vezes, você não tem medo não de ver o povo passar? Ele disse, mas ninguém aqui mete a cara não. Aí acontecia sempre. Mas então, você ficava, quando você descia para esse tal de sítio Amora, que Amora é uma fruta, né? Dá um suco bom danado. Você ficava na estrada? Na estrada. Ah, ele não chegava... Não, a gente ficava na estrada com o carro assim, ó. Ah, já sei. Claro. Então, o sítio Amora não é dele. Não, não. Então, só descia, você só sabe porque era o sítio Amora. Tá, muito porque- bem. Quando houve o estupro do filho do Negro Luciano, você se lembra onde é que foi? Sim, sítio de Poço Comprido. Sítio Poço Comprido. Então foi lá que houve o estupro do filho do Negro Luciano, né? E vocês foram de quê pra lá? Porque são foram 2 carros? Quantos carros foi? Porque são 4, 5, 6, eu tô contando 6 pessoas junto com você. Sim, eu fui de moto com o Ronei. Ah, você foi de moto com o Ronei. Fui de moto e eles foram de carro. Ah, então, você com o Ronei na moto Sim. e 4 no carro. E sim, Ou seja, a vítima, o estrupador, né? O Ademilson, o Anderson e quem era o outro? Jefferson, Jefferson. sim, Então, aqui, nós temos 4. 5 seria com o Ronei. sim. 5 seria com o Ronei. Mas, pelo que eu tenho conhecimento, foram 4 só que estrupou. Então, 1 não estrupou. Você sabe desses qual foi o que não chegou a estrupar esse menino? Na verdade não, porque todos entraram e eu fiquei na parte de fora. Inclusive fui até chamado pelo próprio Ronei pra entrar, mas eu não quis. Aí eu fiquei lá de fora. Tá. Então, ficou os 5 lá dentro. Ficaram. Ficou os 5 lá dentro. Então, na verdade, os 5 que usou, né? Os 5 que usaram. Dali, quando essa criança, né, passou mal devido aos estrupos, você foi para onde? Bom, o Ronei me levou em casa. Eu nem cheguei a ver quando ele saiu.
Só que quando o Ronei saiu pra fora, ele falou, vamos pra casa, eu vou te levar. Aí ele me levou e eu fiquei... Ah, então o Ronei saiu com você. Exato. Lhe trouxe pra corrente. Sim. Você estava lá em Poço Comprido. Então ficou o Anderson, ficou o Ademilson, ficou o Jefferson, né? Jefferson, né? O nome desse outro. E a vítima. Sim. Ficou esses 4. Esses é que levaram a criança, né? Eu digo criança, porque para mim é criança, para o hospital lá em São João, né? Para que ele tomasse ponto devido ao estupro que sofreu. Esses são fatos reais. Você entendeu? O seu pai, Nego Luciano, tomou conhecimento do fato. Corrente inteiro é sabedor disso. Corrente inteiro. Mas o que é que ele fez? Como um bandido, safado, sem vergonha, vende a honra do seu filho para Ademilson. Porque Ademilson deu 10 contos para ele na época, para ele se calar. E depois banca a candidatura dele a vereador, né? Para que ele se calasse mais ainda. Mais ainda. Mas para vocês verem, até que ponto um ser humano chega. Até que ponto? Porque se ele não teve piedade do filho, ele vai ter piedade de quem? De quem? De ninguém. De ninguém. Eu estou fazendo isso com dor no coração, tá? Porque isso tem que acabar. Isso não pode continuar essa patifaria, essa pouca vergonha, sem que as autoridades tomem providência. Não pode. Estão sendo conviventes com assassino, com estrupador, porque são políticos. Não pode. Eu tenho uma vítima aqui na minha casa. Esse rapaz está desmaiando toda hora. E se esse rapaz cair aqui, porque eu moro num tripé de 3 andares, é cheio de escada. E se ele desmaia, cai nas escadas dessa aí e morre, vão dizer que foi o Zezinho que matou-lo? Vão dizer que foi o Zezinho que empurrou de uma escada para que ele morresse? Por isso tem que se tomar providência o mais rápido possível, antes que o mal aconteça. De repente ele saiu, não morreu lá em Corrente, morre aqui no desmaio. Desde quando a gente estamos conversando aqui com pessoas aqui dentro de casa, que são várias testemunhas. Esses dias mesmo, eu só vi a enfermeira que cuida da minha esposa gritando, corre, corre. Eu pensei que era minha esposa, corri, era ele, bufo, tinha desmaiado. Aí chama advogado, corre com ele pro hospital do Diaba 4. Isso não pode continuar, minha gente. Isso tem que ter tomado providência. E só quem pode tomar providência é o promotor de justiça e a juíza. É vocês que têm que tomar providência. Ele deveria estar sob a custódia da justiça. Ele deveria ter recebido proteção da justiça. Ele deveria ter recebido proteção do Conselho Tutelar, que nunca existiu dentro de Corrente. Ele era menor quando tudo isso aconteceu. O outro era de menor quando foi estrupado também. E tem outras e outras vítimas ocultas com vergonha na cidade de Corrente. Eu não estou falando de política. Política para mim agora já perdeu, ó, o interesse. Eu estou falando de um monstro que destrói vidas humanas. E eu não estou vendo ninguém tomar providência nenhuma. É como se fosse brincadeira. Deixa, Zezinho, deixa estrupar, Zezinho. Aonde é que nós vamos chegar? Hã? Meu Jesus do céu. Bom, como era que... Porque eu já vi um vídeo, é um áudio, né? Aquele é um áudio, né? Do Rony fazendo as suas declarações de amor a você. Isso estava lá, já está nos autos do processo, né? Está aqui nesse processo aqui, ó. Está aqui nesse processo. Isso é um processo que já está criminal, que eu já botei aí em Corrente. Só que eu não vi o promotor pegar esse processo. Ô, promotor! Processo de estupro tá aí com o senhor. Mas o senhor pegou o meu, né? Por defamação e calúnia, e eu já fui ouvido aqui em São Paulo. O senhor teve um tempo miserável para me ouvir. Agora um de estupro, o senhor não tem tempo. Pouca vergonha. Bom, aí vocês já ouviram o vídeo, né, do Ronei, esse monstro da Lagoa Negra. Que eu digo da Lagoa Negra porque tem um filme que passou há muitos anos atrás, tinha um monstro. Meu Deus do céu. E ele declarando
amor eterno a você. Ao mesmo tempo tinha medo, porque o Ademilson, né? O ratão safado sem vergonha também gostava de você. Capaz, não, disputa Miss Brasil. E tá lá. Então, quando você ia para casa do Ademilson Bahia, lá naquela casa, qual é o nome daquela rua? É Santo Antônio, né? Não sei. Acho que é rua Santo Antônio, São Pedro, São Paulo. É um santo desses aí, né? Acho que essa hora o santo tá até se virando lá onde ele tá, no altar da igreja, saber que o nome dele tá numa rua, e a rua é a rua de pedofilia. Muito bem, quando você ia para lá, aí, quem levava você de volta para casa, quem era? Ronei. Ronei te levava de volta para casa. Exato. Muito bem. Nessa ida de volta para casa, o que acontecia com você? Ele me levava para aquela estrada que eu falei pro senhor, da fazenda abandonada. E a gente se relacionava. Não ao meu favor, porque eu não queria, mas eu precisava daquele dinheiro que ele estava levando, mandado por Ademilson. Tá. Ele já sabia que você tinha sido usado por Ademilson na casa dele. Porque você estava lá, certo? Mesmo assim, ao levá-lo para casa, ele também queria tirar uma casquinha. É mais ou menos isso? Sim. E isso era constantemente quando você era levada para casa ou era de vez em quando isso? Sim, até às vezes também, quando a gente ia pra missa, eu pedia pra alguém buscar, ele ia. Aí, chegando no caminho, ele sempre desviava. Ele sempre dizia, olha, a gente tem que ir mais cedo, por isso, por aquilo. Aí ele sempre desviava do caminho pra que acontecesse tudo isso. Tá. Vocês estão entendendo mais ou menos, né? Só quem não entende é o pai cego que pega seu filho e dá para esse pedófilo. Só quem não entende é a mãe cega que pega seu filho e dá para esse pedófilo. Só quem não entende é o promotor de justiça de corrente, é a justiça de corrente que não entende. Esse não entende. Porque eu quero saber até quando eu vou manter ele aqui, para manter ele vivo, e a justiça de Pernambuco tome alguma providência. Eu quero saber. Porque é uma vítima que está aqui. Os criminosos estão lá em corrente. Os estrupadores estão em corrente. Os pedófilos estão em corrente. A vítima está aqui. Mas não deveria estar aqui. Está sob minha guarda, que não deveria estar sob minha guarda. Deveria estar sob a guarda da justiça, porque cabe à justiça. Esse trabalho não cabe a mim. É essa a pergunta que eu faço à Justiça do Estado de Pernambuco. É essa a pergunta que eu faço à governadora do Estado de Pernambuco. É essa a pergunta que eu faço ao secretário de Segurança do Estado de Pernambuco. É essa a pergunta eu faço ao Procurador-Geral do Estado de Pernambuco. Se eu tenho obrigação de manter uma vítima escondida dentro da minha casa aqui em São Paulo para não ser morta pelos seus estrupadores na cidade de Corrente. Me responda vocês. É a pergunta que eu faço nesse momento, porque isso está indo longe demais. E isso tem que acabar. Essa vergonha tem que acabar. Se alguma dessas autoridades for comprada por político, eu não me vendi. Então eu não tenho obrigação nenhuma. Nenhuma. A minha pergunta que eu faço é essa. E quando a gente pergunta, a gente quer resposta. Quer resposta. Mas vamos continuar nessa pouca vergonha. É uma pouca vergonha. Eita, meu Deus do céu. Quando eu entrei nessa cachorrada, eu achei que eu ia falar só de ladrão. Né? Que roubou um empenhinho, que é gasolininha, que roubou as merendas escolar, e que roubou para comprar um boi. De repente, eu me vi diante desse mar de lama de estrupador. Porque se tem uma coisa que eu tenho bom, que é de estrupador. Eita, pelo amor de Deus. A bronca que eu tenho desse tipo de gente, né? E acho que quem tem vergonha, tem. Se tem algum polícia aí ganhando dinheiro, você entendeu? É mais safado do que ele. Mais safado do que ele. Porque senão, alguém já tinha aparecido. Alguém. Que nem possível que 2 vídeos por dia eu tô soltando. Eu tenho 14, 15, 16 mil pessoas que vê o vídeo e nesse meio não tem uma autoridade
viu ainda? Será? Ah, será mesmo? Quer dizer, eu tenho um vídeo aí que deu 18 mil visualizações, 18 mil, né? Eu tenho 3 mil e tantas pessoas que me seguem em um, 3 mil e poucos no outro, são quase 7 mil pessoas. E não tem uma autoridade que viu isso ainda, nem de corrente, nem Garanhuns, nem teste de lugar nenhum. Não viram? Eita, filho da peste. Aí vamos lá. Deus vai me dar força. Vocês oram muito pelo Zezinho? Zezinho vai ter força. E também peço que vocês não esqueçam esse rapaz. É uma vítima. Quando for orar pelo Zezinho, lembre-se dele. Lembre pela mãe dele, o pai dele que está aí. Eu já pedi para eles, se eles quiserem vir para São Paulo, eu falei que eu tenho lugar numa das minhas fazendas para eles viverem tranquilamente. Já disse isso para eles. Só que eles preferem ficar lá no seu torrãozinho, né? Já numa velhice, você entendeu? E eu vou respeitar, né? Já disse hoje, eu disse aqui para ele. E se eu estiver dizendo alguma mentira aqui, pode dizer aqui, ó. Pode falar aqui. Eu falei, se você não quiser um dia voltar para a corrente, meu filho, vá, nós vamos arrumar emprego para você, vou pôr você numa faculdade para você estudar, se formar e ser alguém na vida. Eu disse isso hoje de manhã. De manhã. Tá? Agora, que tem que se resolver, tem que se resolver. Agora, vamos botar política. Eu mando partido. Eu mando partido. Você entendeu? Um ladrão, um saqueador, um estrupador. E não aparece um delegado, não aparece um polícia. Aí aparece os polícia abraçados com ele, meu Deus do céu, comendo junto com ele, andando junto com ele. Como vocês queriam que eu mandasse esse rapaz ir naquela delegacia prestar depoimento? Se os polícias estão assim com ele, ele não saía daquela delegacia, ele ia sumir. Ele ia evaporar, nunca mais se achava nem o cabelo dele. A verdade é essa. Por isso foi feito um serviço de guerra para tirar ele dentro de corrente, para ninguém saber. E as pessoas que saíram com ele dentro de corrente, hoje me falaram, se me chamar para depor, eu vou depor. Como eu tirei ele e cheguei até Maceió. Como entreguei ele em Maceió para que ele fosse para o Recife. E como ele embarcou no Recife, São Paulo. Foi assim que ele chegou aqui. Porque quando eu dei a minha palavra para o seu pai, para sua mãe, você entendeu? E as pessoas que me pediram, eu disse, eu vou buscá-lo. E quando eu dou minha palavra, eu morro em cima dela. Mas vamos voltar lá a nossa conversa, William. Quando você ia para esse sítio, o Ronei ia sempre junto ou ia só o Ademilson, ou o Ronei sempre fazia companhia nesses carros? Não, ele ficava, às vezes, esperando que eu voltasse pra me levar em casa. Ah, ele ficava lá na casa? Exato. Na rua? Sim. E você ia... Agora, sabe o que eu não estou entendendo? Porque ele tinha essa preferência que, em vez de estar usando a casa, preferia ir pro sítio. Era porque ele achava, né, que poderia chegar mais pessoas ali e tudo mais. Aí ele sempre optava pelo lugar mais longe. Ah, ele não queria, se ele tivesse com você lá dentro da casa, chegava alguma visita e vê que você estava dentro ali dentro, ia pegar mal. Era mais ou menos isso. Lá no sítio, ninguém ia. Exato. Ninguém ia. Aí podia ficar à vontade. É lamentável, vergonhoso, triste, mas é a realidade. É a realidade, né? Vocês estão entendendo? Todos os fatos, né? Eu tô gravando esse vídeo porque um repórter, né, de uma TV de Alagoas, já me ligou, querendo cobrir este caso em corrente. Mas ele me perguntou alguns fatos que eu não tinha ainda o elemento, porque quando eu conversei a primeira vez com ele, foi uma coisa assim muito rápida, sabe? Muito rápida. Então eu precisava de detalhe. Mais detalhe, né? Somente estou esperando ele me ligar para eu voltar a conversar com ele, né? Veja cá, Pernambuco não toma de conta, vai ser Alagoas, olha que vergonha. Uma imprensa de Alagoas ir para corrente, porque a de corrente não pode vir, porque alguém pode estar impedindo. Alguém, não vai não! Não vai não, que eu preciso dos votos dele. Não vai não, porque eu recebi. Não vai não.
vergonha. Criam vergonha nessa cara e toma providência. Faz cumprir a lei e a justiça. Faz isso. Né? Porque eu vou entrar com um processo aqui pro São Paulo, com a polícia daqui de São Paulo, que eu tenho que dizer que esse menino tá aqui em casa. Que ele é uma vítima de estupro de Pernambuco. E que o promotor, nem o juiz de Pernambuco, está tomando providência e ele está sob minha guarida aqui antes que alguma coisa ruim aconteça. Antes que isso aconteça, eu vou tomar essas providências aqui, né? Vou pedir ao juiz corregedor de São Paulo, porque isso eu tenho amigo que faz isso comigo, para que eles tenham conhecimento que ele está aqui na minha casa. Que ele está aqui. Porque senão dá um negócio como que eu tivesse raptado esse rapaz de Correntes, Pernambuco, e toco ele aqui. Mas é uma vítima que não pode ficar aí. É uma vítima que as autoridades de Pernambuco não estão tomando providência. Então, eu com meus advogados vou ter que fazer isso para que as autoridades de São Paulo tomem conhecimento que ele está aqui no meu apartamento. E que só Deus sabe quando ele vai sair daqui e quando ele pode retornar ao seu pai e à sua mãe que estão aí em Corrente. Né? Se é que vai retornar um dia, porque eu no lugar dele não vou estar nem capeste no lugar daquele, né? Um que está em tratamento. Doutor, quando é que vai ser? Tem mais 2 exames dele, quando é que vai ser? Ficou marcado já? Para você levar? Sexta-feira. Então, tem mais 2 exames sexta-feira, né? Para fazer. Então, tem que dar continuidade, porque aqui eu tenho condições de levá-lo no médico 500 vezes se for preciso. Aí eu já sei que não tem nenhum hospital. Porque o hospital, esse miserável, acabou? Destruiu o hospital, destruiu essa escola, destruiu tudo. Agora está destruindo os jovens da cidade. Zé Fini, a vocês, meus amores, a vocês que Deus tenha misericórdia e piedade de vocês. Que Deus tenha misericórdia de cada uma criança dessa cidade. Que Deus guarde cada uma dessas crianças da mão desse pedófilo miserável. Que Deus ponha a sua mão sagrada em cima deles e livre eles do mal, para que eles possam ser alguém na vida. O meu boa tarde não, que já é boa noite aqui em São Paulo, e que vocês fiquem com Deus, né? E que Deus guarde o meu torrão querido mais uma vez na vida. Quer dizer alguma coisa, William? Pode dizer aí, meu filho. Quer mandar um abraço para sua mãe, para o seu pai? Aproveita e manda aí. É difícil e complicado falar, né? Esses assuntos mexem um pouquinho com o emocional, um pouquinho não, né? Muito com o emocional. Mas eu queria deixar um recado pra minha mãe. Mãe, se cuida, fica firme, porque eu só vou ficar bem mesmo também quando eu ver a senhora bem, viu? Continue orando por mim, cuide do meu pai, dos meus irmãos, da minha irmã, que é especial. É só isso. Por favor, que a senhora é minha base, meu alicerce. E é isso. A vocês, obrigado. E fico com Deus.